Você sabia que o lago, o rio e o oceano são a mesma unidade? É o mesmo uno que está visivelmente separado lá na montanha, um canal e que deságua no oceano. Hoje nós vamos conversar sobre a consciência da interdependência. Pouco depois da Idade Média, na separação da religião com a ciência, os humanos, nós aprendemos a separar para entender. E nós nos apaixonamos por isso, com a separatividade. Inclusive, quem estuda holística, abordagem integrativa em medicina e outras áreas também, claro, a gente chama de a ilusão da separatividade. Tudo é uno, é um perfeito. Quando a gente faz essa brincadeira de que só existe o uno, que está integrado e que a gente faz essa separação para poder, com um microscópio, visualizar o detalhe do detalhe. Há um outro trocadilho, que na área médica, por exemplo, o indivíduo sabe quase tudo de quase nada. Então, a gente está cada vez mais retornando a esse processo de fazer o entendimento dessa abordagem holística. Insisto, tanto na área da saúde como nas outras áreas também, esse tipo de abordagem, saindo daquele modelo científico, mecanicista, reducionista, da compreensão da casca da árvore, sem perceber o campo, sem entender da floresta. Então, quanto mais a gente abrange o conhecimento, abre, ainda que seja um conhecimento superficial, às vezes é muito mais interessante do que aquele entendimento profícuo, profundo, unicista e que vai até a raiz da matemática, lá na física teórica, por exemplo. E nas áreas do direito, na área da saúde, esse conhecimento mais abrangente, que é o que nós estamos conversando, é muito mais aproveitador. Quanto mais a gente entende, mais a gente duvida. E isso é interessante. Ampliar a amplidão da sapiência para desenvolver a sabedoria. Essa ilusão da separatividade e essa paixão pelo que é concreto, pelo que é real, pelo que é mensurável, cientificamente comprovado, nos leva a uma confusão. Por exemplo, em medicina, a pessoa reclama de uma dor de cabeça e se depois que ela passa em 2, 3, 4 profissionais da saúde diferentes, ela descobre que ela pisa torto, tem uma escoliose e isso altera a contração dos ombros e acaba refletindo numa dor de cabeça. E ela ficou semanas, meses, talvez anos, fazendo investigações, exames, etc., e não conseguiu, até que um outro foi fazer um exame completo para entender que ela pisou torto, que ela teve uma doença de base, como a gente chama, e que esse provocava uma alteração músculo-esquelética, ela andava tortinha e apresentava, por causa disso, uma cefalgia, uma cefaleia, uma dor de cabeça. Por isso que, insisto, a ideia da própria medicina cada vez mais está se voltando para entender o ser humano inteiro, completo, holístico, interdependência, explorando mais este conceito. Falamos ainda há pouco sobre a ideia do lago que escoa pelo rio e deságua no oceano. Então, a gente pode ver em cada momento 3 instâncias diferentes, lago, rio e oceano. Mas, por outro lado, quando ampliamos e nos afastamos, nós conseguimos ver que se resume a uma mesma instituição. Por falar em instituição, com esse ideal, com essa mentalidade da interdependência, ver que no campo social todos nós dependemos uns dos outros.
para nascer, para crescer, para estudar, para trabalhar, para poder produzir. E o que eu produzo não é para o meu uso individual e único. Nós trocamos. Lá no começo ainda, quando se fazia o mercantilismo de escambo, propriamente dito, as trocas. Toma o que eu tenho, produzi melancias, o outro produziu mandioca, o outro produziu carros, o outro produziu ferraduras, e fazíamos essas trocas. E a gente vem evoluindo nesse processo da interdependência. Também no campo biológico. Você vê como o coração depende do bom funcionamento dos pulmões, que depende do bom funcionamento dos rins, que depende do bom funcionamento do cérebro, que depende do bom funcionamento dos intestinos, das pernas, do sistema músculo e esquelético. Existe, portanto, uma dependência recíproca. Aliás, até no mundo cósmico se sabe dessa dependência. Ao que se diz que em cerca de 3 a 4 bilhões de anos o mundo vai acabar. Aí o Joãozinho levanta a mão e pergunta: professora, a senhora falou milhões ou bilhões? É bilhões de anos, Joãozinho. Ufa, que susto! Sim, é chato explicar piadas, mas eu fiquei aqui pensando, por que será que o Joãozinho ficou chateado de viver apenas alguns milhões de anos, se o Sol vai acabar em 3 bilhões de anos? Pense nisso. É fácil ser generoso, dar de si? Lembra da parábola do óbolo da viúva, a esmola daquilo que te sobra? Ou você doa aquilo que te falta? Então, às vezes a gente pensa que uma doação está agradando o outro. Às vezes não. Pode ser que a gente esteja fazendo isso para abrir espaço no guarda-roupa para receber roupas novas. Ver com atenção, ver qual é o sentimento. E aí, na homeopatia, uma das minhas especialidades, há um jargão que a gente chama de pensamento principal. Que no trocadilho a gente vai dizer assim: quais são as suas segundas intenções? Então, o pensamento principal, o que te move, movere, qual é a emoção que te faz levar aquela doação, talvez só lá no final do ano, para a periferia, onde há as pessoas com mais escassez. Será que o que me sobra me incomoda? Não sei. Será que o que falta ao outro te incomoda? Não sei. Então, a gente precisa entender, saber, compreender do que é a nossa carência. O que me incomoda? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Já é a poesia? A gente não quer só comida, a gente quer comida e felicidade. Olha a hierarquia das necessidades. Progressivas, não tem nada de errado. Uma vez satisfeito um nível de necessidade, passamos para o próximo, e passamos para o outro, e passamos, e assim sucessivamente. Sempre melhor, nunca perfeito. A perfeição é sempre perseguida, jamais alcançada. Todos os dias acordar bem dispostos a pegar a sua mochilinha de problemas do que restou de ontem e viver o dia de hoje plenamente. O dia de hoje, atenção total no dia de hoje. Muito obrigado.